Olá pessoal, sou o Dr. Paulo Madeira, sou advogado formado na USP, especialista em Direito de Família e Sucessões, e eu estou comentando nesses vídeos agora esse daqui, o primeiro livro de alienação parental já escrito na história da humanidade pelo psiquiatra forense Richard Gardner. E nesse trecho que eu vou ler e comentar hoje é o trecho que ele fala dos conflitos relacionados à regulamentação de visitas. Eu irei ler o livro em inglês, que não tem tradução em português, e traduzindo e comentando. A regulamentação de visitas é uma importante área de conflito na qual os pais eles acabam tendo esses conflitos. Uma mãe, por exemplo, vigorosamente pode se colocar contra as visitas no meio da semana e até longas visitas no fim de semana, com racionalizações como ele precisa de continuidade, a visita altera a sua rotina, o calendário de visitas altera a sua rotina. Entretanto, a rotina pode envolver visitas às casas de outros amigos, visitas a lições de músicas e uma ampla variedade de outros locais para os quais a criança vai, mas apenas quando é com o pai é que parece que essa tal da preciosa rotina infantil acaba sendo prejudicada. Essas mães são particularmente rígidas com o calendário, com a regulamentação de visitas. Manifestações comuns disso são se você chegar 1 minuto antes, eu irei chamar a polícia, ou ainda paradoxalmente, se você chegar 1 minuto atrasada, você não pode ter a criança. Flexibilidade não é uma palavra a ser encontrada em tais vocabulários, ao menos quando se refere à regulamentação de visitas. Obviamente, compensações por visitas perdidas não são permitidas e o pai tem que ir ao judiciário quando tais conflitos acontecem. Não existe, se há uma diferença de interpretação com relação à ordem do juiz, essas mães invariavelmente irão adotar a interpretação que exclui a participação paterna. Infelizmente, regulamentações de visitas, mesmo aquelas que são meticulosamente e obsessivamente planejadas, são geralmente imperfeitas e existem eventos imprevisíveis que pedem flexibilidade e vontade de permissão de modificação. Por exemplo, eu vi inúmeras discussões sobre quando é que começa a véspera de Natal. Alguns dizem que começa ao 12:01 do dia 24, ou meia-noite e 1 minuto, do dia 24. Outros 1 minuto depois da meia-noite do dia 23. Outros dizem que começa ao meio-dia do dia 24. Outros dizem que começa ao pôr do sol do dia 24. Em 2 casos eu vi pais que foram à justiça para conseguir a definição do termo. O Natal é uma data especial para as varas de família, especialmente dado o crescente número de conflitos sobre como as crianças devem gastar o seu Natal. Mamãe disse para mim, eu sei que a ordem do magistrado diz que nós deveríamos alternar os natais. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando assinei esse acordo. Eu nunca deveria deixá-lo ter as crianças no Natal. Esse é um dia do ano muito importante para permitir que ele as possua.
Eu irei ao juiz buscar os meus direitos. Eu irei à Suprema Corte se eu tiver que ir, né? Apenas sobre o meu cadáver ele dará às crianças no Natal. Então, nós vemos um bom exemplo de como a animosidade do divórcio afeta o espírito natalino. Continua o autor. Muitos pais reconhecem que, conforme o tempo avança, vai ser importante fazer modificações na regulamentação de visitas. Um exemplo disso é com relação à regulamentação de visitas das crianças de tenra idade. Muitos concordarão que uma criança que está amamentando não é candidata para a visitação tradicional de um fim de semana a cada 15 dias. Entretanto, essas mesmas pessoas concordarão que, conforme a criança vai envelhecendo, é possível expandir a convivência do pai com ela. Tipicamente, essas mães considerarão essa expansão muito rápida. Não importa quão devagar, ou quão parecida ao passo de uma tartaruga serão as propostas paternas. As mães reclamarão, ele está querendo ir com tudo muito rápido, irão encontrar uma ampla variedade de disputas para reclamar da forma como as visitações são expandidas. Eu me envolvi em situações nas quais eu servi como terapeuta para tais famílias, por ordem do juiz. Diz o autor. Quando lidando com tais programas de expansão de visitação, eu geralmente recomendo uma estratégia de tentativa e erro ao problema. Eu informo que tudo que eu não consigo adivinhar antes que aconteça, né, que eu não posso conhecer, saber, né, exatamente como uma visitação, quanto de visitação uma certa criança pode tolerar e quais são os efeitos de uma visita mais expandida terá numa criança. Continua o autor. Eu recomendo uma regulamentação de visitas no quais tentamos várias formas de visitação, observando a criança depois de cada visita, para tentar ver se terá algum efeito prejudicial a ela, né, em razão dessas mesmas visitas. Uma mãe, depois de ouvir minha proposta, disse: eu não irei submeter meu filho a experimentos. Eu não consegui convencê-la de que o filho dela não estava sendo nenhuma espécie de cobaia, a ponto de ser morto para propósitos científicos, mas apenas estava envolvido num programa empírico para entender qual seria o tempo perfeito que ele poderia, qual seria a quantidade de tempo perfeita dele gastar com o seu próprio pai. Por causa dessa intransigência, eu tive que pedir ao juiz para forçá-la a participar da escala de visitação que eu estava recomendando. Outro argumento para impedir a expansão da regulamentação de visitas é quando a criança ficar velha o suficiente, ela vai decidir quanto tempo ela quer visitar o pai. Para essa frase, eu sempre pergunto, tá, mas quão velha você pensa que a criança tem que ser para decidir qual será a regulamentação de visitas dela mesma? E a mãe acaba respondendo de 10 a 13 anos. Né? Então, ainda que leve mais de uma década, isso parece para algumas mães, isso daí é logo ali. A obstrução de visitas é uma manobra de vingança muito forte. Afinal, o pai não está mais na casa, né? E o único contato direto possível com ele é através da visitação. Né? Impedir as crianças é uma vingança, uma manobra de vingança muito poderosa. Nessa área, uma mãe cruel pode conseguir seus propósitos, e quanto mais longe o pai tem que viajar para ver a criança, mais poderosa é essa arma dela. Eu me envolvi em inúmeros casos nos quais os pais viajaram para o lado oposto do continente, visando visitar os seus filhos,
apenas para descobrir que não seria permitida visitação, porque você não está aqui no momento da visitação, você atrasou 10 minutos. Né? Em outros casos, o pai não sabia onde é que a mãe estava e teve que voltar para casa sem ver os filhos. Né? Apertou a campainha, não tem ninguém em casa, ninguém atendeu, a mãe saiu no momento da visitação. Né? É relevante para a síndrome de alienação parental, a mensagem dada às crianças que a perda de uma visita com o pai não tem absolutamente nenhuma consequência e tratá-lo com sadismo não deveria ser problema de ninguém. Né? Então, essa é a enumeração, a lista, né, que resumida certamente, porque pelos problemas que eu vejo nos meus processos, dava para eu ficar aqui muito mais do que pouco, acima de 10 minutos, mas essa lista resumida que o Richard Gardner trouxe, né, ela realmente ocorre em vários e diversos casos. Né? E é importante assim que essas pessoas busquem a punição. Quanto eu vejo as pessoas entram logo no divórcio, mas não move a ação de execução do acordo, a ação buscando a punição pelo descumprimento do acordo. Não move, simplesmente não move. Como se você não busca uma punição pelo descumprimento do acordo, é como se você não tivesse acordo nenhum. Você tem que mover esse tipo de processo, entende? Meu site é advocacialadeira.com. Estou à disposição, senhores. Forte abraço. Tchau, tchau.